É isso mesmo, Dani. Seguindo aqui com o Mais Verde do nosso programa, falamos sobre plantas e também vamos falar sobre animais, porque afinal hoje é o Dia Mundial da Tartaruga Marinha. Isso mesmo, um dia super importante para a fauna marinha, principalmente pelo trabalho que vem sendo feito aqui no litoral, porque tem uma ONG, gente, a Oceânica, que tem um trabalho todo especial com esses animais e você vai conhecer um pouco melhor agora aqui no Manhã TCM. E para falar sobre esse assunto e também sobre o trabalho desenvolvido pela Oceânica, eu converso agora com a Jéssica Paiva, ela que é coordenadora do programa de biodiversidade da ONG Oceânica. Ela vai começar a interagir comigo aqui na tela do Manhã TCM para falar um pouco sobre o trabalho e principalmente sobre a importância de se preservar esse animal. Chegou, está aqui comigo. Jéssica, muito bom dia, seja bem-vinda ao Manhã TCM. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos lá, tartarugas marinhas. Parece que a Oceânica já trabalha há um tempinho com elas e muitas vezes as pessoas acham bonitinho, gostam de chegar perto, só que tem algumas orientações importantes que devem ser reforçadas, porque não é porque elas são bonitinhas que todo mundo deve chegar perto, que deve tentar alimentar ou mesmo tem que mexer no ninho das tartarugas. É um problema sério que poucas pessoas têm essa noção e que a Oceânica faz um trabalho muito bacana de orientar, né, Jéssica? Isso. Então, são animais silvestres, né? Animais silvestres, de forma geral, a gente não pode entrar em contato. É importante que a gente possa usufruir da beleza e da presença desses animais, avistando, observando, mas nunca interagindo diretamente. Para nós trabalharmos com as tartarugas marinhas, a gente precisa de uma licença do órgão federal, do Cisbio, para que a gente possa estar manipulando os ninhos, manipulando os filhotes, as fêmeas, né, para qualquer circunstância que é necessária, só quando necessário. Então, a gente já cerca os ninhos, né, a gente faz um cercadinho, coloca lá alguma sinalização escrito que é um ninho de tartaruga e tudo mais, para que as pessoas não pisoteiem, para que elas não tirem essa marcação. Às vezes acontece de alguém tirar para fazer, já aconteceu até de gente tirar para fazer fogueira na praia, tem gente que tira porque quer passar de veículo, né, quer passar de carro na praia e aquele ninho estaria atrapalhando o caminho da pessoa. Isso. Então, assim, e aí uma coisa muito legal que você falou são os filhotinhos. As pessoas querem realmente ajudar os filhotes, e, na verdade, eles precisam fazer esse caminho natural para o mar. Ao sair do ninho e ir caminhando até o mar, eles estão aquecendo os músculos, eles estão alongando depois de 60, quase 60 dias de incubação, né? De 45 a 60, dependendo da época do ano. Então, assim, eles precisam desse momento para registrar o lugar onde eles estão nascendo, para ele daqui a 20, 25 anos eles estarem voltando para desovar naquela praia, e eles precisam aquecer o corpinho deles. Então, assim, se está acontecendo naturalmente, se eles estão caminhando direto para o mar, não precisa ajudar, basta observar, e a ajuda que a gente dá é não permitindo que as pessoas passem, ou pisoteiem, ou mexam, ou que algum carro passe na hora. Aí fêmeas, acontece muitas vezes da fêmea estar subindo para desovar, acontece de vez em quando elas subirem à tarde e as pessoas quererem ajudar, colocando elas de volta no mar. E na verdade não é assim que acontece, né? Então quando vocês virem uma tartaruga, seja desovando, seja encalhada, é importante entrar em contato com as pessoas responsáveis, as instituições responsáveis, para que elas possam acompanhar aquele animal. Porque se ele estiver encalhado, ele precisa de atendimento médico, veterinário, e se ele estiver desovando, ele só precisa de um pouquinho de paz para voltar para o ambiente dele. Muito bacana o que a Jéssica está colocando para você de casa. Se você quer ajudar, fique só olhando, ou o máximo que você pode fazer é isolar a área, ou mesmo entrar em contato com a ONG, porque lá sim o pessoal está capacitado, sabe muito bem como fazer. Inclusive tem algumas imagens que a gente vai comentar aqui, Jéssica, do trabalho que vocês realizam, porque tem vários pontos importantes. O primeiro deles está aí, os filhotes. A gente sabe que a situação é meio complicada, porque muitas vezes nesses trechos, além do pessoal invadir o local, também tem o problema do lixo, que é um problema muito sério, né? Muito sério, muito sério. Nas praias, em geral, a gente tem resíduos sólidos, tanto vindo das nossas cidades, das áreas litorâneas, vindo dos rios que vão passando pelas cidades, pelos municípios, como também lixos internacionais. Lá em Búzios, a praia que a gente mais monitora, onde a gente tem uma quantidade de ninhos bastante significativa, existe muito lixo, tanto lixo local quanto lixo internacional. E isso atrapalha as tartarugas marinhas e a biodiversidade como um todo, inclusive nós mesmos, né?
de uma forma bastante forte. Assim, para os filhotes, como você viu na imagem, eles podem chegar a se enganchar, a não conseguir caminhar até o mar. Esse animal aí morreu ressecado, né? Ele estava preso em uma tela que veio naquele período que encalhou muito lixo aqui, Sim. né? Há poucos meses atrás. E aí ele morreu desidratado, né? E isso já só não aconteceu outras vezes porque a gente estava presente na área, mas já teve vez de um filhote entrar em um copo descartável. Eles estavam caminhando para mar, tinha um monte de copo descartável, quando a gente viu, o bichinho estava dentro de um copo descartável, né? Então tem muita embalagem, inclusive no próprio ninho a gente tira. Em mais de 90% dos ninhos que a gente monitora hoje, a gente encontra lixo ou no ninho ou nos arredores. Então, é um problema real e que a gente precisa refletir sobre ele, né? Por que a gente encontra tanto lixo na praia? Por que a gente encontra tanto lixo em tanto canto, em tantos lugares? A gente está imerso, na verdade, em uma quantidade de resíduos sólidos em todos os lugares. Rios, cidades, praias. E aí é uma questão a se pensar com cuidado sobre essa produção de lixo, principalmente de plástico, na atualidade. Exatamente, a gente viu aí a questão da tartaruguinha presa na tela, mas tem muito mais imagens para você conferir junto com a gente, porque lixo não é brincadeira. A gente está vendo aí um momento, né, que as tartaruguinhas estão saindo do ninho e muitas vezes, para você de casa entender, é nesse processo que ela se depara com o lixo, com a sujeira, com o plástico. Isso quando a mãe muitas vezes vai desovar e acaba comendo algum plásticozinho achando que é uma alga, né? Assim, as mães dessas tartaruguinhas aí, porque a gente é tão rico, nosso país é tão rico que a gente tem várias espécies, né? Isso. No mundo existem 7 espécies de tartaruga. No Brasil, tartarugas marinhas. No Brasil, a gente tem 5. Aqui no Rio Grande do Norte, em especial, a gente é o maior berçário de tartarugas de pente de todo o Atlântico Sul. Bacana. Essas aí são tartarugas de pente. Normalmente elas não se alimentam aqui. As que se alimentam aqui são as que vivem muito pertinho da gente, que normalmente quando a gente sobe alguma duna, alguma falésia, em algum lugar que a gente consiga ter uma visão de altitude, a gente vê, né, as tartarugas assim subindo. Aquelas são as tartarugas verdes que estão muito presentes em toda a costa do Brasil. E aí elas estão muito mais expostas a essa alimentação, a uma alimentação próxima ao ambiente urbano, e aí acaba que elas são as que mais encontram os plásticos. Não que isso não aconteça com as outras. Sim, claro. Mas a tartaruga de pente, ela não se alimenta muito aqui no Rio Grande do Norte. Ela vai se alimentar em outros lugares. Ela é bastante carnívora, ela se alimenta muito de esponjas e de outros animais. Então, assim, ela especificamente talvez não ingira tanto plástico como, por exemplo, a tartaruga verde, mas a gente tem uma grande quantidade de encalhes de tartarugas verdes e outras tartarugas também por ter ingerido plástico. E a gente já teve, no caso, encalhe de filhote. Aí, os filhotes, sim, eles se alimentam de qualquer coisa, porque eles estão ali naquele momento em que eles ainda não têm uma seletividade. Isso. E aí, eles vão encontrar qualquer fragmentozinho e vão comer. E aí, nisso, a gente teve o encalhe de um filhote que ele estava todo tomado, o trato digestivo dele estava todo tomado pelo lixo plástico. Bem complicado, imagem na tela para você ver um pouquinho mais do trabalho da ONG Oceânica. Isso aí foi na temporada reprodutiva das tartarugas e a equipe é grande para poder tomar conta de todo esse litoral, uma tarefa que não é fácil, né, Jéssica? Não é fácil, é bastante cansativo e exige muito tempo, né? Porque, na verdade, as tartarugas marinhas são animais que desovam de noite ou no final da tarde ou no começo da manhã, muito cedo, de madrugada, e os filhotes também eclodem nesse período, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele inicia muito cedo, ainda de madrugada, 5h30 da manhã, para a gente conseguir dar conta de monitorar todos os ninhos, acompanhar os ninhos que vêm eclodir. Essa imagem que você passou, que eu até estava deitada, assim, parece que eu estou descansando, mas eu não estou. A gente está fazendo uma transferência de um ninho, porque esse ninho ele estava exposto a uma maré, ele ia ser levado pela maré. Então, às vezes, a gente precisa fazer essas transferências quando os ninhos estão submetidos a algum tipo de ameaça, seja humana, seja natural. Exatamente. E quando a gente fala de um problema aí, se
Vocês estão vendo aí a questão do pessoal da equipe trabalhando e muito aí em relação à preservação das tartarugas. A gente falou do lixo, que é um problema sério que todo mundo já sabe, que o mínimo que você deve fazer é evitar jogar o lixo em lugar inadequado. No caso, não jogue na praia, separe seu lixo, guarde e leve para o local ideal. Mas um outro problema também que poucas pessoas se ligam é que em relação ao uso de carros na praia, já é errado. E muitas vezes, quando o pessoal vai passear de carro, né, Jéssica, acaba atrapalhando nesse período de reprodução, porque acaba atingindo diretamente o ninho dessas tartarugas, né? Exatamente. O trânsito de veículos na praia é bastante complicado por N fatores, né? Inclusive pelos próprios banhistas. Aí na imagem que vocês estão vendo é um lixo que a gente tirou, inclusive, do ninho, é uma rede, né? Uma rede fina. E aí os carros, voltando a eles, fora o fato de, se eles passarem por cima de um ninho, eles podem tanto compactar, quanto vocês estão vendo nessa imagem, o quanto é profundo, né, o sulco que eles fazem na areia. Pode ser ainda mais profundo. A gente já mediu rastros de 40 centímetros, de 30 centímetros. Caramba. E os ninhos, normalmente, eles estão nessa profundidade, né? 45 centímetros em média. Então, um rastro de veículo fazendo uma manobra daquelas que faz um sulco mais profundo, pode atingir o ninho. Se não atinge, compacta o ninho. E se não compacta, de qualquer forma, vai formando esses vários rastros que impedem os filhotes de passar para o mar. Então, acontece muitas vezes de quando tem esse rastro, como a gente está presente, aí é que vem a coisa que você falou da equipe e do trabalho árduo. Porque numa situação dessa, a gente não pode deixar os filhotes nascerem livremente. A gente precisa estar lá para aplanar a areia, para eles poderem passar, porque senão eles ficam presos nos rastros dos veículos, eles vão andando ali paralelo ao mar e eles não conseguem chegar na praia. Eles vão seguindo o rastro do veículo e podem morrer ou atropelados ou ressecados pelo sol. Exatamente. Inclusive, a imagem na tela, a gente falou agora há pouco sobre a questão do problema do lixo. Muitas pessoas não percebem a dimensão desse problema, mas você vai conferindo aí na tela que lixo é um problema. Muitas vezes fica no caminho dessas tartarugas e aí sim torna-se um outro problema. Se já é difícil, muitas vezes, para a tartaruga chegar até o litoral e fazer a desova, quando esses ovinhos aí das tartarugas acabam eclodindo e as tartarugas saindo para o mar, se depara com esse tipo de situação. É uma tela, é um depósito de margarina. Imagina. E aí a gente tá vendo, gente, imagem das mães, né? Vou dizer assim, das mães tartarugas, que é um cuidado também de orientação que vocês têm para dar uma atenção especial para elas, né? Sim, tem que dar, porque é justamente o que a gente falou no começo do programa. As pessoas se empolgam muito, isso é natural, né? A gente está falando de um animal pré-histórico, grande, bonito, e que promove muita curiosidade das pessoas. Então, naturalmente, as pessoas se aproximam e perdem um pouco a noção de que aquele momento é um momento muito importante para a fêmea, né? A gente pode se colocar no lugar dela. É como uma mulher que está ali parindo, está tendo um filho, né? Então, existe toda uma vulnerabilidade naquele momento da desova, até porque em um momento ela fica um pouco menos consciente, porque ela está muito conectada com a desova, e aí é um momento bastante perigoso para ela, porque se as pessoas não estão bem intencionadas, elas podem, né, tá fazendo coisas erradas. Então, assim, a gente precisa estar perto, precisa cuidar e precisa principalmente alertar as pessoas para não tirarem foto com flash, para não chegar perto, para não fazer barulho. Às vezes, só de você falar alto perto dela, ela já vai sair e vai deixar de desovar. E o fato dela deixar de desovar pode prejudicar bastante, porque se ela estiver no momento da desova e ela não conseguir segurar mais, ela pode chegar a desovar no mar ou no caminho e a gente perdeu uma ninhada de uma espécie que está criticamente ameaçada. Então, assim, é ruim para o indivíduo e é ruim para a população e para a conservação da população dessas espécies, dessa espécie em específico. Bacana você falar isso, Jéssica. Nosso bloco já está acabando, o assunto rende muito, mas chegou uma pergunta aqui para a gente em relação aqui mesmo, próximo do litoral da nossa cidade, aqui na cidade de Tibau, que é a praia dos moçoroenses. Teve até um período como esse, que um ninho estava eclodindo e a população acabou ajudando, porque como circulam muitos carros e bugs naquele trecho, o pessoal colocou algumas tartaruguinhas no balde e adiantou um pouquinho o processo, colocou mais perto da água. Pode ser feito isso nesses casos onde tem uma grande circulação de carro ou não? A orientação mesmo é deixar eles lá e eles fazerem o processo deles no tempo deles.
Olha, o ideal mesmo, normalmente junta, como tinha bastante gente, se as pessoas se reunirem, falar assim, não, vamos aqui fechar o caminho, e aí as pessoas fecham o caminho, não permitem que as pessoas passem, pedem que, por favor, as pessoas passem por trás do ninho, né, para que não trafeguem naquela região enquanto elas estão caminhando, e, se possível, dar uma plainadinha na areia para que elas possam ir mais rápido e mais tranquilamente. Isso é o ideal. Certo. Agora, se houver uma situação de muita aglomeração, de completo, assim, falta de controle, aí, claro que é uma ação emergencial colocá-las no mar, mas não é o ideal mesmo, porque elas precisam caminhar. Perfeito, então, tranquilo. Jéssica, só agradecer a você pela presença aqui no Manhã TCM. Quando a gente fala de meio ambiente, fala de natureza, sempre é bom reforçar, lembrando que você não precisa ser especialista para poder ter a consciência ambiental. Mas se você tiver alguma dúvida e buscar uma ajuda profissional, a gente tem vários projetos que fazem isso. Aqui pertinho tem o Cetáceo da Costa Branca, tem a ONG Oceânica, que também faz um trabalho muito bonito. Parabéns pela iniciativa, não só sua, como de toda a equipe. Sabe que tem muita gente empenhada para fazer um bem danado para as tartarugas marinhas. E faça de novo, por favor, o Instagram, o contato, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, Jéssica. As nossas redes sociais são Oceânica, né? Oceânica.osc. O OSC é de Organização da Sociedade Civil. Então, vocês podem ver o nosso Instagram. No YouTube, a gente tem alguns vídeos sobre esse trabalho com as tartarugas marinhas e sobre outros trabalhos que a gente faz, como gestão costeira, o trabalho direto com os pescadores, com o direito dos pescadores, o território da pesca. Tem bastante material lá para vocês pesquisarem. Também tem o site. No site, inclusive, nós temos 2 livros que foram lançados no ano passado e que estão disponíveis para baixar. Show de bola. Jéssica, muito obrigado, um ótimo dia e até a próxima.